Olá, meus amores, meus súditos. Hoje o nosso Pobrecast está diferente na Câmara Boy. Hoje tá especial. Tá hein? especial porque, olha, gente, quem conhece a história de Lázaro vai conhecer agora a história do Jaime, que é uma história muito parecida, muito próxima, né, Câmara Boy? Verdade, né? É uma história de superação, uma história para quem tá no leito de hospital, para quem tá com doentinho, né, dodói, né, Câmara Boy? Tô passando por uma Situação difícil, né? bem parecida, né? O Jaime está aí para contar que existe milagre nos dias de hoje, em pleno ano de 2023, né? Claro que existe. Existe milagre, existe Deus no coração de todos. É só você olhar e se aproximar um pouco mais do próximo para você ver o nosso querido Jaime, que eu tenho a honra de trazer para vocês aqui, né, Jaime? A honra é toda minha, né? O prazer é todo meu. É um privilégio estar aqui, né, com vocês. Se vocês pudessem contemplar o meu coração, ele está sambando de felicidade. Ó, o Jaime é uma pessoa incrível, né? Já ganhamos um dia já. Já ganhamos o dia, a noite, o mês. Já. Né? Jaime, conta um pouquinho da sua infância pra gente entrar nas outras. Porque eu quero que as pessoas conheçam primeiro o Jaime da infância, depois para saber as coisas que aconteceu, como é que foi. A minha infância, eu nasci num lar cristão, meus pais eram pastores assembleianos, eu nasci naquela época que a TV era pecado, o rádio era pecado, né? Eu nasci nessa época aí. E uma época muito difícil pra gente, e comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu era auxiliar de uma oficina mecânica, eu trabalhava limpando peças, né? E metade do ordenado que eu ganhava ali era da minha mãe, né? E eu comecei a constituir algumas coisas para mim através disso daí. Essa foi a minha infância, né? Minha infância, onde meus pais estavam na igreja, eu estava com eles, voltava, cresci um pouquinho, estava trabalhando. Essa foi a minha fase da minha juventude aí. Infância e juventude. É. E deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O que você fazia profissionalmente? Porque depois a gente vai entrar numa parte que eu acho que é muito importante para os nossos fãs, né, para os nossos seguidores, que quando eu tive o prazer, né, eu digo assim, o prazer de conhecer a pessoa, não pela situação, né, mas eu tive a honra de conhecer o Jaime, né, e ver a história dele e compartilhar isso com vocês que estão assistindo aí agora é muito importante. Porque a gente tem que ter fé em tempos tão difíceis como esse, né, Câmara Boy? Que a gente, às vezes, está descrente das coisas, não acredita mais em Deus, e o Jaime é prova de que Deus existe, e mais do que tudo, que ele ainda faz milagre nos dias de hoje. A gente tem vivido períodos tão difíceis, né? Exatamente, Que a gente acaba se afastando de Deus. E às vezes as pessoas acham que... às vezes a pessoa só procura Deus quando tem problema. E na verdade Deus está todos os dias com a gente, desde o amanhecer, do anoitecer, enfim. Aqui está, né? A presença Correto. de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim que onde tiver 2 ou 3 falando do nome dele, ali ele está, né? Com certeza ele está aqui. Desde os meus 12 anos sempre trabalhei, né? Aí minha mãe, ela foi uma influenciadora, minha finada mãe, não tenho nem mais a minha mãe, nem mais o meu pai. Ela foi uma influenciadora na minha carreira. Eu era de menor, ela foi até o Senai e fez um cadastro no Senai para eu poder estudar. E eu estudei no Senai. Como eu tirei notas boas, o governo me deu um outro curso. E eu fiz esse curso. Eu sempre vivi fazendo curso. Uhum. Quando eu completei uma idade de 18 anos, eu parei de mexer com mecânica de veículos, né? Que eu estava mexendo já com mecânica de veículos. De lavador de peça, eu virei mecânico. Depois eu virei técnico de injeção eletrônica. Na época ali de 2000, quando o álcool era barato, eu transformava a gasolina a álcool e ganhava muito dinheiro, né? Depois eu falei, não, isso aqui não é mais para mim. Eu comecei a mexer com TV a cabo, né? Na época da Horizon. Nossa, né? Bem lá atrás. Aí eu falo, nossa, eu quero trabalhar com a Horizon, né? Instalar TV. E, meu Deus, eu sempre tive esse hobby, né? É um prazer isso daí, na realidade. Eu falo que é um prazer. A pessoa tá ali aguardando algo, uma expectativa, e você termina, você liga o televisor e aquela imagem bonita, né? Aquilo não tinha preço que pagava aquilo para mim. Então eu
Tentei entrar, não consegui. Depois foi a Vivax, né? Não consegui também entrar na Vivax, mas alguém da Vivax viu todo esse processo meu e me colocou dentro da NET, que depois da Vivax virou NET, né? E eu comecei a trabalhar na terceirizada da NET, instalando internet, instalando telefone, instalando TV com cabo coaxial. E eu fiquei muito tempo trabalhando com isso daí, como auxiliar técnico. Me destacava nas casas das pessoas, porque eu chegava na casa das pessoas e as pessoas gostavam da maneira que eu agia, né? Eu sujava a parede, eu limpava, eu sujava o chão, eu limpava. E isso as pessoas se agradavam do que eu estava fazendo. E aí eu fui subindo de cargo, até que eu cheguei num cargo que eu era coordenador técnico, né? Dos meninos ali. Eu tinha uma equipe, eu coordenava 40 funcionários, eu coordenava, né? E todos não tenho assim, nenhum problema com nenhum deles, né? Alguns, né, infelizmente, partiram dessa, né, para uma outra melhor, mas a maioria ainda estão trabalhando aí com telecomunicação, né? Continuam trabalhando com telecomunicação. Depois disso, eu comecei a trabalhar com um pouco de telecomunicação mais avançado, com fibra ótica. Oh, já é modernidade, já foi né? modernidade. Só que aí eu comecei a mexer com rede móvel, né? O celular, ele precisa de uma base para ele poder funcionar. E era isso que eu fazia. Eu subia naquelas torres de 90 metros e instalava essas antenas, né? E aí equalizava essas antenas, né? Já cheguei a prestar serviço para a Huawei, né? Que é uma empresa chinesa que hoje domina o mercado da Vivo, né? Toda a operação Vivo hoje é a Huawei que manda. E eu participei disso daí, né? E depois, atualmente, eu já estava trabalhando já aqui em Birigui, né? Na empresa da antiga FIT, que hoje é a Americanet, né? Da fusão da FIT para a Americanet. Eu estava trabalhando ali com eles, coordenando equipes também, né? Ajudando o pessoal ali no desenvolvimento. Eu estava ali presente. Esse foi um resumo da minha carreira profissional. Praticamente ele resumiu a história da internet no Brasil, né? A chegada da internet no Brasil, né? É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, Jaime. A gente vai entrar agora num assunto um pouco mais assim, não sei como que se pode dizer, né, câmera boy? Delicado. Vamos lá. Né, que você ficou doente, né? Teve um problema de saúde. Me conta um pouquinho como é que começou esse problema de saúde. E o que aconteceu com você? Porque, assim, quando a gente falou que a sua história é igual a de Lázaro, na verdade, sim. É uma releitura da situação que você passou, né? Verdade. Não só de Lázaro, mas como a filha de Jairo também. Exatamente. Tudo começou ali no ano de 2019. Eu era gordo, né? Eu era muito gordo. Comia tudo, né, descontroladamente e eu fiquei obeso, né? Eu cheguei a pesar 120 quilos. E aí eu fui no nosso abençoado e querido pronto-socorro, que me deu uma dor no joelho do lado esquerdo. E o médico lá olhou para mim e falou assim: mas claro que você vai estar com dor. Você tá gordo. E eu peguei, eu ouvi aquela mensagem que ele falou para mim e coloquei dentro do meu coração, voltei para casa e falei: realmente... Tô gordo. Preciso emagrecer, realmente, não tem jeito. Eu fiz uma dieta radical, muito radical mesmo. Severa. Cortei tudo que é gostoso, pizza, pão, arroz, refrigerante. Alegria de viver, já. Tudo. A minha esposa, o meu almoço, a minha esposa fazia brócolis, que eu não gostava de brócolis. Ela fazia brócolis com batata cozida e cenoura, e eu comia só aquilo. Coragem. Como é que tá de pé, gente? Mais nada. Não, dava fraqueza, eu chegava a tremer minha mão assim. E aí ela fazia também um suco que me ajudou muito, um suco de couve, né? Couve com cenoura. De laranja ou limão? Não tinha nenhum dos dois. Maçã, tinha maçã, suco. Melão. Ah, que delícia, eu gostei do melão. E o morango. Aí melhorou. Melhorou, vou fazer essa receita. E aí era um punhado de hortelã. Só que nesse punhado de hortelã eu enchia a mão assim pra ficar com o gosto do hortelã, pra tirar todo o gosto da couve.
Nossa, ele fica com gosto de hortelã. Ele geladinho é terrível. Ele é gostoso demais. Muito bom. Mas é bom mesmo. E aí eu tomava aquilo. E eu viciei naquilo. Quando eu penso que eu andava de bicicleta na rua, fazendo academia e tal, quando eu percebi, eu já estava magro. Ó, Foi uma coisa assim, claro, milagre só Jesus. só Jesus, mas emagreceu. Mas Jesus falou assim, faça a tua parte, né? E eu fiz a minha parte, tomando o suco. O suco e O fazendo a suco e dieta. fazendo a dieta. Eu diminuí, só que as dores não diminuíram, né? As dores doíam muito no meu joelho, eu não conseguia mais agachar. Para mim entrar no carro, eu entrava no carro de lado e tal. Até então eu tinha um carro automático e não tinha problema nenhum. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pender, jogar todo o peso do meu corpo, da estrutura do meu corpo, do lado direito. E aí foi indo. E começou a doer da mesma forma que doía o lado esquerdo. Gente. Só que para mim descobrir que eu achava que era o joelho, que doía o joelho. Até então eu ia no médico do joelho e o médico do joelho não resolvia. Eu fiz um tratamento chamado ozonioterapia. Muito bom, com a doutora Luciana. Minha mãe chegou a fazer. Ele é ótimo. E aí ela, com as furadas, né, do ozônio, ele identificou aonde estava a dor. Aí a dor não era mais no joelho, a dor era no quadril. Meu Deus. Aí ela falou assim, ó, o seu problema é no quadril, então você vai num especialista de quadril. Foi onde eu fui. E nessa época eu trabalhava numa empresa, a Icatel. A Icatel é uma empresa muito boa e ela tinha um plano muito bom também. E teve uma época que teve uma pausa no serviço e ela pagava pra gente ficar em casa. E aí eu comecei a fazer um check-up e tal, foi onde eu descobri que eu tinha uma osteonecrose na cabeça do fêmur. Misericórdia. O que é isso, osteonecrose na cabeça do fêmur? É uma morte cerebral, é um AVC que dá na cabeça do fêmur, né? Não irriga mais sangue na cabeça do fêmur. E, consequentemente, vai gerar a morte daquele osso, né? E logo mais também vai gerar uma artrose ali, porque a cartilagem vai destruir, né? E isso que aconteceu comigo. Ficar osso com osso, né? Aí vai ficar osso com osso, né? Fica aquela história da... Ossando osso com osso. Ficar ossando osso com... Era isso que já estava acontecendo comigo. Só que isso tem níveis, né? Tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Conforme eu apoiei do lado direito, eu comecei a sentir a mesma dor, eu corri na doutora Luciana. Aplica ozônio aqui no meu joelho, que pode ser que vai dar. E ela começou a aplicar e eu cheguei em casa e falei, sabe uma coisa? É a mesma coisa que aconteceu do outro lado. Deve ter dado uma osteonecrose. Aí eu fiz um exame e não era osteonecrose, era artrose. Eu tinha osteonecrose de um lado e artrose eu tinha do outro lado. Comecei a tomar remédio, Torcilax, Tandrilax, Dorflex, Ibuprofeno. Tomava para amenizar a dor não amenizava. E já cheguei a tomar Paco, tomar Tramal de 50. Essas Aqueles coquetel bem coquetel poderosos. eu tomava, né? Fortes, Pesado, né? Toma suco de sucupira. Eu tomava uma garrafada de sucupira, não resolvi. Manda manipular sucupira, não. Condroitina com glucosamina, manipulava e tomava direto, que diz que era bom, não resolvia. E aí, só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando. E aí eu continuei trabalhando. E tomando esses E remédios. tomando esses remédios. Minha mãe veio a falecer, né? E me deu uma perda sentimental muito grande, porque eu já não tinha minha mãe, já não tinha meu pai, eu já não tenho minha mãe. E os remédios, eu aumentei a dosagem desses remédios e chegou um tempo de eu ir trabalhar em São Paulo. Fui trabalhar em São Paulo, só que eu saí de Araçatuba, tava quente nesse calor. Hoje aqui tá um clima propício, né? Mas geralmente é quente. Só que lá em São Paulo é frio mesmo. E eu chegava lá e tinha que trabalhar naquele frio, e isso piorou as condições de vida. Ou então, quando eu ia para Minas, meu Deus do céu, eu chegava lá, o sol estava estralando em Minas,
a gente andava aí 10 quilômetros chovendo. Nossa. Tinha que trabalhar debaixo de chuva. Subir nessas torres de telecomunicação com luva para você não tomar choque. Meu Deus, já fiz isso, né? Já fiz muito isso. Aí eu peguei e quando eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui em Birigui, eu comecei a fazer uma infiltração, né? Infiltração, o que que é? É uma aplicação de ácido hialurônico, né, na cartilagem para, tipo assim, amenizar a dor. Só que nesse procedimento que eu fiz, o médico já falou para mim que não ia resolver. Né? O Dr. Fabiano Toquetão falou assim, isso não tem jeito. O seu caso já está num estágio 4, é só cirúrgico. O seu quadril é um quadril de uma pessoa que tem 82 anos. E você com essa cara de menino que já tem 82 anos, gente. E eu com 37 anos. Então. Né? Você tava 37 naquela 37. Não, naquela época eu tava com 35. Então, um cara de 35. menino. Meu Deus, é jovem. E aí, falei, não, eu vou trabalhar, doutor. Vou trabalhar, sou novo. Ele falou assim, ó, não te dou muito tempo para você estar em cima de uma cadeira de roda. Misericórdia. E eu falei, ai, tá repreendido em nome de Jesus, né? Saí dali, fui pra igreja, mas muito pensativo. Cheguei em casa, contei para minha esposa o que eu acabei de contar. Falei, olha, a gente vai precisar vender o que a gente tem, porque a situação não é fácil. Mas ele te falou o valor? Minha esposa falou, ainda não, mas a secretária dele vai me ligar. Beleza, fui trabalhando em Birigui, indo, voltando, Birigui, vistoriando e tal. Às vezes subia num poste, às vezes puxava uma fibra, às vezes andava em cima de uma casa. E sempre nessa, os meus companheiros, os medicamentos. Aí... A bolsinha do lado. E realmente eu tinha uma bolsa mesmo. Eu tinha uma bolsa mesmo, uma necessaire, e essa necessaire tinha de tudo. Alguém fala assim, você tem remédio para dor de cabeça? Tem. Você tem remédio para coluna? Tem. Você tem remédio para dor no olho? Eu tenho aqui um colírio para você, eu tenho. Eu tinha de tudo dentro daquela bolsa. Eu tinha uma farmácia ambulante. Até que um dia eu não consegui mais pisar na embreagem do carro. As pernas começaram a travar, né? E eu não conseguia mais esticar a perna. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de esticar a perna. A perna não tem mais aquele controle, né? Tá tudo tipo que tá tudo duro, né? E eu cheguei, aí a moça me ligou e falou assim, ó, a cirurgia hoje, cada lado é 65 mil reais. É puxado, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, 65 mil. Eu falei, não, mas ó, é só o quadril, não é pra você trocar o corpo inteiro. Falei pra ela, né? Aí ela pegou e falou assim, não, mas é isso mesmo, né? Porque é uma prótese importada, o estágio que já tá, a doença. Eu falei, não, tá bom então. Desliguei, voltei a trabalhar meio cabisbaixo. E aí eu fui em casa, cheguei em casa, chamei minha esposa, contei a situação para ela, e ela, como sempre esteve do meu lado, falou, vende o que a gente tem. E aí foi uma luta, porque eu comecei a dispor de bens que eu tinha, né? Eu tinha 3 carros naquela época, vendi carro meu, carro dela, um outro carro que eu tinha, dinheiro aplicado, e eu coloquei também para a gente poder fazer pelo menos um lado da cirurgia. Pra ter saúde, né? Era o objetivo, né? Não era nem tanto a saúde, porque hoje fala assim que você sem sentir a dor já é um privilégio. Eu não queria ter a saúde, porque eu já estava pro outro lado com problema. Eu queria ter o privilégio de eu não ter dor. Ninguém merece ter dor. E eu não queria ter mais a dor. Tá. Isso daí foi em 2021, né? No meio do ano. Quando chegou no final do ano, eu estava trabalhando, eu vindo de Birigui para Araçatuba, né? Eu estava com um carro da empresa, um Fiat, descaracterizado, porque a gente não presta serviço só para uma empresa. E me deu uma vertigem que quando eu pensar que não, eu abri o olho, eu bati o carro em um outro carro.
E para ajudar, eu bati num carro importado. Vai. É sempre assim, né? Quando o escuro vai piorar, já tem coisa pra entrar. Quando a gente fala assim, não vai descer um pouquinho, desce mais um pouquinho, mais um degrau. Sempre dá pra piorar, né? Sempre. Eu perdi tudo. 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 Eu quero dizer aqui para os nossos telespectadores, para os nossos amigos que estão nos assistindo, que é uma grande audiência que você tem, que é um público muito grande. Eu quero dizer que eu perdi tudo. Eu só não perdi uma coisa: a esperança E a fé. e a fé. E minha esposa. Porque hoje as pessoas ficam doentes, a primeira coisa que a esposa faz, vai embora. Fala, não vou cuidar disso não. Né? E minha esposa estava ali comigo. Comecei o ano de 2022 muito abatido, muito mal, muito para baixo. Algumas pessoas me ligavam e falavam, não, Jaime, nós vamos te ajudar, vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha, a igreja a qual eu pertenço, os irmãos falando, vamos fazer uma vaquinha para levantar fundos, para poder, pelo menos, pagar, arcar, pelo menos com a metade da cirurgia. Janeiro passou, né? E aí veio fevereiro. No dia 5 de fevereiro eu peguei Covid. Eu já estava vacinado, né? Trabalhando na empresa, mas estava vacinado. Peguei Covid. Eu peguei Covid que eu não consegui sair da cama. O pé não conseguia pisar no chão. Miséria. De dor. E eu gritando, falei, minha esposa, corre comigo. Quando eu cheguei no médico, no pronto-socorro, ele olhou para mim e falou assim, o que você tem? Aí eu falei, você tá com Covid, cara. Você tá com Covid. Está afastado da empresa, isolamento, e vai amanhã. Você mora, filho? Moro lá no Moarama. Você pode ir lá no Moarama fazer o teste lá, que já tá aqui para você. E me deu os papéis assim. E eu peguei os papéis, saí dali, minha esposa me levou embora, fiquei deitado o restante do dia. No outro dia ela me catou e me levou lá no coisa, hein? Fez o teste, me deu positivo. O pessoal da empresa, muito humano. Solidário. Meu patrão, não posso falar o nome dele aqui? Claro. Eu quero mandar um abraço aqui pro Cláudio Galo, né? O Ed Carlos, que são pessoas que, se não fosse eles, eu não sei o que eu estaria hoje, né? Se não fosse eles. O Galo é muito humano, né? O Cláudio Galo é muito humano mesmo. E falou para mim, Jaime, você tem condição de trabalhar em home office? Eu falei assim, mas eu tô com a garganta muito ruim, não dá para me falar, eu não tenho força para falar. Digita, né? E aí eu falei assim, eu posso tentar. E aí, mas se você quiser, tá? Eu falei, não, eu quero, porque eu vou ocupar minha mente, né? E aí eu digitando, conversando com os meninos, tal, continuei a minha rotina. Acabou o período, já estava bem, voltei a trabalhar, tal, e todo aquele negócio. Aí a empresa toda foi trabalhar em home para ninguém pegar, né? Mas nós, como era de campo, sempre a gente de campo, né? Sempre estava na casa de cliente, atendendo cliente e tal, sempre. E aí, quando foi no dia 5 de abril, eu fui jantar. Nunca tive dor no estômago, tomando toda essa medicação que eu te disse. Né? Esse coquetel, né? Esse coquetel aí. Eu fui jantar e mal eu comecei a jantar, me deu uma dor muito forte no abdômen, que eu dei um grito e minha esposa falou, meu Deus, falei, corre comigo que agora eu vou morrer. Agora chegou a minha senha e essa tá me chamando já. Ela correu comigo no pronto-socorro, chegou no pronto-socorro, o abençoado do médico que estava lá, ele olhou para mim e falou assim, isso daí é gases, isso é gases. E me deu morfina e falou assim, pode ir embora para casa. E aí eu já estava, não conseguia mais ficar com o corpo reto, eu já estava agachado e ela me levou embora. E eu, naquele dia, eu dormi agachado. Que é isso, gente? E quando foi por volta de umas 6 horas da manhã, eu acordei, que acabou o efeito da medicação, e já acordei ela, falei, pelo amor de Deus, me leva de novo. Ela montou no carro
E levou de novo, nisso eu já tinha avisado a empresa que eu não estava legal, avisado alguns amigos que não estava legal, a igreja, ó, ora aí, porque não tô bem. É uma dor que eu nunca tive. A gente sente, o nosso corpo sente quando essa dor, essa dor não é normal. E aí eu voltei lá, relatei que eu tinha ido lá no dia 6, né? Ó, vim aqui no dia 5, ontem, vim aqui no dia 6, aí fez exames de raio-x, olhou o raio-x, uns gases aqui, sabe? Mas se foi só isso de gás, não é pra estar acontecendo tudo isso, né? Porque o negócio tá feio mesmo. É mais morfina, e mais morfina, pode ir embora pra casa. Eu fui embora pra casa por volta de umas 10 horas da manhã no dia 6. Cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, ó, eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa, não comi nada desde ontem e até agora. E ela falou assim, não, eu tô até com medo de dar comida pra você, de ser desse jeito, né? E hoje eu entendo a preocupação dela, né? Aí eu falei, não, mas eu quero comida, né? Eu tô com fome. Você sabe que quando a pessoa tá com dor, a pessoa fica estressado. E com fome, então, vira uma com onça. Com fome, então? Meu Deus do céu! Meu Deus. Aí eu peguei e ela me deu um pouco de comida. Quando eu comi aquela comida, o negócio desandou. Misericórdia. A dor piorou, que aí eu já não tinha mais força nas pernas. Aí ela me colocou sentado, ligou no SAMU, o SAMU veio, me pegou. O trajeto até o pronto-socorro foi terrível, porque o balanço é muito grande. E as ruas aqui praticamente é da lua, né? Não. Melhorou um pouco. Melhorou, né? Melhorou. Os governantes andando tapeando. Mas é uma farofinha, mas não vamos entrar nesse detalhe. Nesse mérito. E aí, balança daqui, balança dali, a moça até batia, falava assim, vai devagar. E ela via que eu não tava legal, ela olhava pra mim e falava assim, calma, calma. E ela via que eu não tava bem. Quando chega lá, já chega o SAMU ali numa área diferente. Sim. E aí chegou um médico e falou assim, mas esse cara teve aqui hoje, viu? Foi, realmente, ele veio aqui hoje e tal. Aí mandaram eu lá pra cima. Aí fiz exame do coração, fiz exames da cabeça. Aí não deu nada. E aí eu inchando e mais morfina. Aí minha esposa falou assim, olha gente, manda ele pra Santa Casa. Aí a médica que tava ali no dia 6 falou assim, eu vou mandar você pra Santa Casa, viu? Não é normal o que tá acontecendo com você. Tá bom. E tá eu lá tomando soro lá. E nisso houve a troca de plantão, a médica foi embora. Entrou um outro abençoado médico, né? Deve ser mais novo que eu, né? Chegou lá e falou pra mim, assim, olhou os exames. Mas você não tem nada. Como que você quer que eu mando você pra Santa Casa? Não tem como mandar você pra Santa Casa. Aí minha esposa pegou e falou, não, a médica aqui falou que ele ia pra Santa Casa. Eu falei, não pode. Fiquei a noite inteira lá. Vai precisar fazer uma lavagem. Eu fiz uma lavagem ali. E o cara que fez a lavagem em mim, o enfermeiro, falou, rapaz, não pode fazer isso com você. Isso daí tá errado. Ele mesmo falando ali. Mas infelizmente o procedimento que ele teve que fazer foi mandado fazer. Né? E aí não saiu nada. Eu falei, rapaz, eu sou um relógio. Meu organismo é um relógio. Né? E aí, mais morfina. Quando foi de manhã, pelo dia 7, aí minha esposa já pegou e foi pro médico novo, né? Falou assim pra ele, olha, que precisa para ele poder sair daqui? Qual que é o exame que ele precisa fazer? Aí ele falou assim, ele precisa fazer uma tomografia. E aqui não tem, só no pago. Meu Deus. Aí ela pegou e falou assim, então você me dá um encaminhamento, que eu vou pagar uma tomografia, que eu não... Já faz 3 dias que nós estamos vindo aqui. Eu passei a noite aqui, né? O sofrimento aqui é muito grande. Aí ele fez um encaminhamento, então pode ir. Aí ela me colocou dentro do carro e nós fomos no hospital, né? Chegamos lá no Central Card, fui atendido pelo Dr. Lucas. E quando eles me viram a situação que eu estava fisicamente, o bicho fez um alvoroço dentro do hospital. E aí, morfina daqui e tal. E para esticar dentro da máquina para fazer a tomografia, não esticava. E aí vai daqui, e colocando morfina
para poder fazer. Pra relaxar, pra você conseguir Para fazer. poder, e mesmo assim, um segura a perna e outro segura e vai. Aí quando fechou, segura e vai. E eu, que nada, tava gritando. Mas conseguiu fazer. Foi aí que foi constatada uma fístula. E aí, nessa fístula era uma úlcera. E aí o Dr. Lucas, ele tirou foto dos exames e falou assim, olha, se demorasse mais um pouco, você vinha a óbito. Mas você precisa ir para Santa Casa. Eu vou atender no pronto-socorro hoje, você vai para o pronto-socorro, eu vou conseguir para você um encaminhamento para você ir para Santa Casa. Isso no dia 7. Voltei de novo no pronto-socorro, ele me viu, pegou toda a documentação, mandou chamar a ambulância. Falaram que a ambulância ia demorar mais ou menos aí 1 hora. Minha esposa saiu para buscar roupa, que ela também já estava ali 2 dias ali comigo, Sim. né? E não deu meia hora, apareceu a ambulância. Foi um enviado lá de Deus, e chegou lá, você que é o Jaime? Então vem com soro e tudo, colocou dentro da ambulância e foi embora. Chegamos lá no pronto-socorro da Santa Casa, e aí aquela gritaria, eu gritando, e o que está acontecendo com ele? Ó, parece ter uma fístula. E cadê os exames? Aí tá com a esposa, até minha esposa. Saí de lá. Saí da minha casa com roupa, tudo, até chegar. Quando ela chegou, cadê os exames? O exame tá aqui, os exames. Aí eles olharam todos os exames. Falei, não, é cirúrgico. Aí me desligaram ali. E quando eu acordei, eu já estava na UTI, já tinha feito a cirurgia. E ali fiquei 48 horas na UTI. Né? E dali fui pro quarto. E ali fui num quarto. Tinha até televisão, ar-condicionado, né, no quarto, e estava lá vendo a programação, mas a situação não estava boa. Né? Não estava boa, já não estava tomando água, já não estava comendo, e eu tinha uma declaração do médico, o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo me viu, eu lá no Central Card, e ele colocou que eu tinha artrose dos 2 lados do quadril, que eu era impossibilitado de eu andar. Então eu tinha que estar com acompanhante. Aí minha esposa ficou comigo. Aí ela pôde ficar comigo, porque senão também eu estaria sozinho. Por conta da idade. Por causa da idade e tal, tudo isso daí. Mas o como protocolo, né? é o Enfim. protocolo. Aí ela ficou do meu lado. E aí, quando foi no dia 13, isso foi no dia 7 que eu operei, né? Passou 48 horas. No dia 13, eu estava deitado e me deu um estralo. Me deu um estralo que foi alto o estralo. Aí, pum! E eu já comecei a gritar de novo e eu sou escandaloso. Pra dor, se eu gritar aqui, daqui 50 quarteirão ouve o meu grito, né? E eu gritando, minha esposa correu, chegou aí, chamaram o médico pegou uma copinha de café, colocou um líquido azul, falou assim, toma, se ele tomar, dentro de 2 minutos, já sabe. Já sabe. E como eu já estava com as bolsas de colostomia, né, se sair aí é porque tem alguma coisa errada. Já tomou, saiu, cirúrgico. Meu Deus. De novo. Desci de novo pra UTI. Desci pra UTI, né? Aí tinha um amigo meu que era o anestesista, falou, Jaime, você aqui, nossa, eu tô com dor, pera aí. Desligou. Quando eu acordei, eu já estava numa outra UTI, né? Aí eu já estava todo, o corpo, né? Ele necessita de uma hidratação. E eu já não estava mais hidratado. Estava frio aquela época, né? Foi entre abril e maio. Essa época que nós estamos vivendo, né? Abril e maio. E estava frio, minha boca estava toda estourada, né? Nariz estava todo estourado, já não estava escovando o dente, já não estava... Eu estava aquele negócio todo. E aí eu conheci um amigo lá dentro, né? E esse amigo não, um anjo de Deus. Muitas das vezes a Bíblia diz que nós recebemos anjos na nossa casa, né? E eu tive o privilégio de receber um anjo de Deus lá dentro. E ele cuidou de mim, né?
cuidou da minha boca, da minha pele, me deu banho, diferente do que as outras enfermeiras me davam. Como eu tinha artrose, as outras iam dar banho em mim, virava eu que nem vira um boneco. Você tá entendendo? Era uma panqueca. E pra quem tem artrose, você tá doido, rapaz. Do jeito que ela virava, eu gritava. E esse anjo de Deus, não, ele virava com cuidado. Já, pode ficar tranquilo, nós vamos estar aqui. Depois virava do outro lado, com um carinho enorme, sabe? Isso me marcou bastante, muito, muito mesmo. E aí eu fiquei sabendo que naquela cirurgia eu fiz uma bariátrica, porque a úlcera, ela tinha necrosado o estômago. Meu Deus. E eles não viram isso, né? Na primeira cirurgia. Necrosou 62% do estômago, me cortaram o meu estômago. E aí me fecharam novamente. Aí fiquei 48 horas na UTI. E aí me mandaram lá pro quarto andar da Santa Casa. Quarto andar da Santa Casa, né? O quarto andar da Santa Casa é o lugar onde ficam as pessoas com câncer, terminais. E eu estava ali deitado e eu via muitas pessoas chorando, gritando, perdi minha mãe, perdi meu pai, sabe? Ai, e saía gritando, correndo e tal. E as enfermeiras ali do quarto andar, elas não estão nem aí. Ixi, tanto faz ou tanto fez, né? Você fala para ela assim, olha, eu preciso trocar aqui o travesseiro, um exemplo, só no outro dia, né? E elas trancam no quartinho e elas vão dormir. Os outros andares não, mas do quarto andar é terrível, né? Deveria a administração fazer uma vistoria lá, né? Mas, enfim, fica a dica aí para quem estiver me assistindo. Né? E esse anjo de Deus aí, ele deveria ter um aumento de 90% no salário dele, né? De todo o benefício. Se 90% dos enfermeiros fosse igual ele, meu Jesus, nós estava feito. Não tinha reclamação nenhuma de paciente dentro daquela unidade hospitalar. E aí, eu estava ali, ouvindo tudo aquilo, e interrogando a Deus, sabe? Que de vez em quando a gente pergunta, A gente tem essas... Sabe, né? Falando, mas por quê? Poxa vida. E aí eu peguei e falei para Deus, falei assim, Deus, eu acho que a minha missão aqui acabou. Eu vou encostar a chuteira, pode me levar, daqui para frente pode me levar. Eu não tenho mais prazer nenhum em ficar aqui, né? Que eu já estou sofrendo demais. E aí, naquela noite, a acompanhante de um senhor que estava comigo, que ia fazer um catéter, ela viu todo aquele meu sofrimento que eu estava e foi um primo meu lá orar por mim, né? Meu primo Francisco foi lá orar por mim. E ela falou assim, nossa, o que aconteceu com ele? Aí minha esposa relatou tudo o que tinha acontecido. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu queria aceitar esse Jesus aí que vocês estão falando, né? E ali nós fizemos o apelo, ela aceitou Jesus. E a última coisa que eu lembro, foi de eu voltar para... que eu tinha erguido a mão, orado, voltado para a cama. E ali eu já não tinha mais ar, e aí minha esposa saiu correndo, e como eu disse que lá as meninas são tudo um flash, né? Tudo rápido, só foi me atender 3 horas depois. Quando apareceram, alguém falou, vixe, ele tá mal mesmo. Aí correu. Aí correu, só que meu médico, a minha médica, só apareceu no outro dia e falou assim, o Jaime não tá bem, né? Então o que eu vou contar daqui pra frente é o que minha esposa conta pra mim. Né? Aí a médica falou pra ela, assim, o Jaime não tá bem, o Jaime deu um passo pra trás. Ô, Jeová. Nós vamos ter que voltar pra ele pro centro cirúrgico. Que já é a terceira cirurgia. Terceira cirurgia. Aí pode pegar todas as suas coisas aí, desocupar o quarto, ir embora. E aí ela foi embora. Isso daí foi num sábado, né? Aí eu desci no centro cirúrgico no sábado. No domingo ela foi me visitar. E tem lá fora, quando chama as pessoas que estão na UTI, vai chamando.
fulano de tal, da família tal. Ó, fulano da família tal. E ela ficou lá aguardando. Falou, ué, não vai me chamar não? E cadê eu? E daqui a pouco, o Jaime, quem que é a família do Jaime? Sou eu. Ó, você precisa vir aqui para você se preparar para você poder ver ele, né? Colocar uma roupa específica para poder entrar. E aí, quando ela entrou, eu estava num quarto isolado, eu já estava inchado, né? Eu já estava com bactéria, eu já estava com infecção generalizada, eu já estava já estava em coma ali. E aí ela falou assim, peraí que o médico vai vir falar com você. Aí o médico chegou e falou assim, até que ponto você sabe o que aconteceu? Eu falei, mas o ponto que eu sei é que deu água no pulmão. Ele falou assim, não foi nada disso. O que aconteceu com ele deu um infarto no pleural, um infarto pleural, um derrame pleural, e deu água no pulmão, e também ele teve uma parada cardiorrespiratória. Com isso, afetou os rins. Meu Deus. Ele está inchado porque os rins já não estão funcionando mais, né? Os rins estão parados. E, consequentemente, agora daqui para frente, os outros órgãos vai parar também. Ele tem família? Aí, ele tem os irmãos, né? Ele não tem mais mãe, não tem mais pai, mas tem os irmãos. E aí ela pegou e falou assim, então, ele tem plano funerário? Ela falou assim, eu tenho plano funerário, então você já pode procurar toda a documentação, verificar como é que está, porque do jeito que ele está indo, não respondendo mais a nada, é questão de dias para ele poder morrer, ele não vai sobreviver. Aí ela saiu dali desesperada, concordo, né? Ouviu uma mensagem dessa. Pelo amor de Deus. Aí ela ligou pro nosso pastor, né? O nosso pastor Marcos Medeiros, né? Quero mandar um abraço aqui pro pastor Marcos Medeiros, que foi até a Santa Casa. Chegou lá também, não pôde fazer nada, não pôde entrar, não pôde fazer nada, e também não teve o que falar para ela, né? O que orou ali com ela ali, acompanhou até a minha sogra. E quando a minha esposa chegou na minha sogra, mas também não pôde contar para minha sogra, porque minha sogra é idosa. Chegar e falar assim, mãe, meu marido tá morrendo. Pô, minha sogra, ficar aí do outro lado. Né? E aí ela chorando e tal. A minha sobrinha, né, Helena, pegou e falou assim, tia, eu tava dormindo e eu vi um ser que desceu aqui na ponta da minha cama e falou assim, a tia Mara vai chegar. E fala pra tia Mara que vai ficar tudo bem, que eu tô cuidando dele. Olha só que coisa interessante. E aí falou pra ela, mas mesmo assim, a situação não era boa. Sim. A situação tava toda ao contrário. E ela desesperada. Foi pra casa, chorando, tudo. No outro dia ela foi ver, o médico falou, não tem jeito, já o intestino não funciona mais. Colocamos mais medicamento, tá tudo controlado, tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui tá sendo tudo controlado por ele, tudo isso aqui. E na hora saía muito sangue, né? Em todos os orifícios, né? Do corpo humano saía sangue. Pelo nariz, pela boca, pelo nariz, tudo. E aí tiraram ela dali da hora e falou, você não pode ficar aqui, vai embora. E ela pegou e foi para casa. Ela foi para casa, ali. Ela entrou em casa e dentro da minha casa, você vai ter a oportunidade de ver, eu tenho vários quadros na parede, de momentos nossos, de família, entre eu e ela. E ela falou assim, Deus, o Senhor me prometeu tantas coisas, o Senhor me fez várias promessas, e eu não realizei nem metade dessas promessas, e agora o Jaime vai embora. Como que eu vou ficar? Não me deixa assim. Aí ela foi orar. Ela colocou a fé dela em ação, colocou atitude, né? Que muitas das vezes a gente enfrenta um problema difícil e a gente recorre em lugares que não tem solução. Mas a minha esposa ela foi procurar um lugar onde tinha solução, em Deus. E ali ela buscou a Deus, orando a Deus, crendo que no outro dia eu já estava falando. Mas não aconteceu nada disso. Ela chegou lá, eu ainda estava ruim. Né? E o doutor Eduardo falou para ela, falou assim, olha, é só um milagre.
A vida dele aqui é só um milagre. Mas na quarta-feira, igual você usou Lázaro, ele ressuscitou no quarto dia. Ela chegou no quarto dia lá, e aí chamaram ela, família do Jaime, vem aqui, lava as mãos aqui, lavaram as mãos. E naquela época estava tendo mais um surto de Covid dentro da Santa Casa. E aí o doutor Eduardo foi chegando, ela foi chegando perto do doutor Eduardo, ele com a mão na porta, e ele falou assim para ela, esposa do Jaime, ela falou, pronto, o Jaime morreu. Né? O Jaime morreu, agora acabou tudo, né? E aí ele pegou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas os órgãos dele começou a funcionar. Nossa. Né? Aí ela entrou chorando e tal, falou assim, doutor, eu sei o que é isso, é Deus que faz milagres. Né? E aí, quando eu acordei do coma, né, fica a minha mente toda atordoada, né? Eu tive um processo muito forte durante esse coma. Que vai ficar Você teve uma experiência, né? Tive uma experiência muito forte mesmo. Creio que vai ter uma outra oportunidade. Né? E eu acordei vidrado com a cabeça nessa experiência que eu tive. Até que minha esposa ia me visitar, eu falava com ela coisas que nada a ver. Uhum. E ela tinha orientação médica para falar que estava tudo certo, para concordar com tudo que eu falava. E ela concordava com tudo que eu falava e depois ia embora. Aí, quando foi num domingo, eu já estava com a mente boa, mente tranquila, limpa, zero. E aí eu mandei chamar um médico, né? O Dr. Bruno, eu lembro que fosse hoje um barbudinho, um novo também, gente boa pra caramba. E aí quando ele chegou lá, ele olhou pra mim, aí eu contei toda a experiência que eu tive, eu contei pra ele. Uhum. E ele parado, cruzado os braços, me olhando, falou assim, Jaime, eu vou te falar uma coisa. Você veio do mundo dos mortos. Eu já vi pessoas vir da forma que você veio. Mas vem com muitas sequelas, tal. Então você vai ficar com muitas sequelas. Você, a partir de agora, você vai ser diabético, você vai ter refluxo. Mas ele fez uma relação só de problema. E eu lá olhando para ele, falei, mas eu quero ir para Araçatuba. Ele falou assim, você já está em Araçatuba, tá na Santa Casa. Aí ele puxou a mão no formulário aqui atrás e mostrou no que eu ia assim, falei, nossa. Tem uma passagem na Bíblia, né, que Pedro, ele estava preso e Deus liberta ele da prisão e ele sai da prisão e quando ele olha para trás, fala assim, verdadeiramente eu tive uma visão. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu falei, puxa, verdadeiramente eu tive uma visão muito forte. Beleza. Sem poder comer, sem poder beber, o estômago roncava, e eu com fome, aquela fome, e não podia dar água. Por quê? Aí eu descobri que quando teve o infarto do baço, eles tiraram todos os órgãos para fora para poder limpar lá dentro. E aí eles colocaram novamente dentro e assim, na visão da medicina, não podia ter nada líquido ali. Sim. Tinha que estar seco, né? Então eu tive que passar por esse período sem tomar água. Né, só alimentado pelaquela nutrição, né? Então vinha a nutrição, que colocava aqui no pescoço e vinha tomar aquela nutrição. Pois bem, o dia foi passando, fiquei na UTI, aí já voltei junto com os outros que tinham ali em volta, e eu já vi o pessoal, aí eu consegui ficar na frente do relógio, que eu conseguia olhar a hora, que eu não sabia que hora que era, né? Eu sempre ansioso o horário da visita, que aí eu vi minha esposa, ou não, quando não, vi minha irmã ia lá me visitar. A minha avó, que saiu de São Paulo, foi lá me visitar, né? E aí o tempo foi passando, mas eu queria tomar água, né? E como eu tava com sonda é terrível, eu engasgava naquilo, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar aqui quando eu voltei do coma, né? Eu voltei do coma, eu fiz necessidade 7 vezes. E eu preciso encontrar a enfermeira que me limpou 7 vezes. Sabe como que ela me limpou? Com carinho.
Ela me limpava, falava, Jaime, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, fica tranquilo. Ela ligava o celular aqui atrás com a música do Fernandinho, falava assim, faz chover, Senhor Jesus. E o chefe da enfermagem passava lá, olhava assim, mas tá tudo bem. Porque até pra ele foi algo assim, espetacular o que aconteceu, né? E aí quando eu acordei do coma, eu tava amarrado, minhas mãos amarradas. E eu falei assim, vai entrar alguém aí por essa porta e vai querer me matar. Eu preciso que feche isso daí. Mandaram chamar o chefe da enfermagem. Aí ele chegou lá, eu contei pra ele, vai vir um cara aqui, o cara quer me matar. Falei assim, fica tranquilo. Eu vou lá fora, vou conversar com todo mundo, nós vai fechar o hospital. E o agitado, ele saiu lá, ele demorou uns 20 minutos, não sei lá o que ele foi fazer, ele foi atender alguém, depois ele apareceu lá, né? Falei, pronto, resolvido. Já falei com todo mundo, ninguém vai passar por essa porta. Claro, eu tava no isolamento, hoje eu penso, né? Eu tava no isolamento, ninguém ia passar mesmo, né? Mas ele foi sábio, ele foi muito sábio. Aí eu acalmei, fiquei tranquilo, sossegado. Pois bem, tô lá com vontade de tomar água, não podia tomar água, até que um certo dia, minha esposa esteve lá e falou assim, olha, o que você quer? Eu falei, eu quero tomar água. Quero tomar água. E ela pegou e falou assim pra mim assim, olha, não pode dar água pra você. E eu falei, não, quero água, nossa, água. E aí ela saiu dali, foi pra igreja, naquele dia, numa terça-feira teve culto. E no culto estava tendo uma campanha chamada Deus que Muda o Decreto. E ali, orando com fé, orando com determinação. E lançando uma palavra profética para Deus mudar o decreto. E o meu decreto foi mudado naquela madrugada. Porque 6 horas da manhã o médico que fez a cirurgia apareceu lá. Bom dia, Jaime. Como eu não respondi alto, eu só falei bom dia. Eu vim tirar tua sonda. Aí eu falei, oxa, graças a Deus, sonda. Meu Deus, é benção demais, é muita benção, é muita benção. Aí puxou a sonda, até respirei melhor. Aí ele parou na frente da cabeceira da cama, da maca, assim, começou a fazer umas anotações, tá? Olhando o líquido lá, e olhou, aí puxou o esparadrapo, sempre puxava o esparadrapo, meu Deus do céu, ai. Eu olhava assim e tal. Pô, Jaime, eu tenho uma notícia boa pra você. Qual é? Me fala. Tá liberado água de 4 em 4 horas pra você tomar. Falei, meu Deus do céu. Como tinha uma enfermeira ali na frente, falei, então já me dá um copo d'água, né? Aí a menina, olha só como que a prova é dolorida. A menina saiu, foi lá no bebedor, eu vi ela lá no bebedor. Um copinho descartável. Ao invés dela encher o copinho, não, ela foi lá e me deu só um pouquinho de água. Aí, toma só um pouquinho de água. Falei, só isso? Não, só eu. Falei, Jesus amado. Como ficou muito tempo sem água, tem que começar, né? Prova, mano. Não, eu queria tomar, era 1 litro de água. Não pode. Não. Aí faz mal. Escuta só. Aí, os dias foi passando, fui melhorando, já tava bem, já tava... E as enfermeiras ali, ela cantava uma música pra mim do Voz da Verdade. Acho que era a Fernanda, a enfermeira Fernanda, que era chefe. Ela fala, Jaime, eu vou cantar uma música pra você, que você é um milagre. Então a música do Voz da Verdade fala assim, sou um milagre, estou aqui, né? E ela fala assim, ela cantava essa música pra mim, que eu era um milagre, né? Porque eu estava ali. Quando você sair daqui, Jaime, nós vamos reunir todo mundo que nós vamos cantar pra você. Eu falei, amém, tá tranquilo. E num belo de um dia, eu tive alta. Aí me trocaram, ligaram pra minha esposa e tal. Da UTI pro quarto. Da UTI para o quarto, né? E aí foi o momento da finalização da prova. Foi ali. Por quê? Eu fui para um quarto
pago praticamente. Um quarto muito bonito, um quarto muito ajeitado, com televisão, ar-condicionado. Do lado das enfermeiras, só eu bater na porta, as enfermeiras vinham ali me acudir. De tudo que eu queria tá lá, né? E café da manhã, tal. Só que eu não tava podendo tomar água, né? Aí eu falei pra minha esposa assim, ó, eu quero que você vai lá, pega 1 litro de aquela garrafinha de água e enche de água no bebedor e traz aqui que eu quero tomar. Ela falou, você é louco? Você não vai fazer isso não. Você acabou de sair da UTI. Eu falei assim, olha, quem me operou foi Deus. E se foi Deus que me operou, eu vou tomar essa água. Aí ela foi lá, me deu água, eu tomei a água, aí gelou tudo por dentro. Nossa, que delícia! Aí a partir dali foi só vitória, né? Tanto que você está aqui falando. Tanto que eu estou aqui, né? Falando desse amor de Deus, o que Deus proporcionou na minha vida. E aí, o médico falou assim, olha, passou lá, né, o gastro, ele falou assim, eu vou liberar para você a comida pastosa. Comida pastosa é sopa, certo? É uma sopa. Purezinho, né? Uma sopinha de mandioca que veio e tal. Mas naquele dia, como eu tinha feito bariátrica, eu não tava comendo muito. Naquele dia veio uma galinhada lá. A mulher falou assim, escrito lá, ó, tá mandando pra você. Aí na hora que minha esposa abriu, galinhada. É pra mim mesmo. Só que eu só comi uma colherada e já enchi. Já tá cheio. O médico no outro dia, e aí, você comeu? Eu comi. O que você comeu? Galinhada. Galinhada? Foi comer galinhada. O senhor mandou eu comer galinhada? Aí ele foi lá no prontuário, conversou com as meninas. Que negócio é esse? O que deram pra ele aqui? Ah, mas tá marcado. O senhor mesmo mandou ele. E como que tá? Normal. Falei, Jaime, graças... Não, continua comendo, vai. Continua comendo. Aí da pastosa virou... Sólida. Aí já via gelatina e tal. E aí, como eu fiz muito trabalho dentro da Santa Casa, que eu visitei muitas pessoas há uns anos atrás, eu conheci lá dentro as pessoas que trabalhavam na cozinha e tal, entendeu? E aí ficaram sabendo que eu estava lá. E aí mandava gelatina, mandava suco, né? Suco de acerola. Claro, quem tomava era a minha esposa, não era eu, né? Eu tomava um golinho, mas o restante era ela. E eu fiquei num hotel 5 estrelas. Eu tinha gelatina, eu tinha suco. Aí era carne de panela com batata. No outro dia era carne assada. No outro... Só coisa boa. Só coisa boa. E do lado do meu acompanhante, do meu amigo aqui que estava aqui comigo, ele não podia comer nada. Oh, meu Deus, que provação. Eu comia e ele não. Aí a mãe dele chegava lá e a mãe dele brigava com ele, porque ele tinha 23 anos, 24 anos. E a mãe dele brigava com ele porque ele estava com pâncreas inflamado. Oh, meu Deus. E o pâncreas não tem um remédio específico para desinflamar, né? O pâncreas só trabalha quando a gente come alguma coisa. A gente não come nada, o pâncreas ele fica estabilizado. O mesmo gastro que me olhava, olhava ele. O médico olhava para mim e falava assim, Jaime, estamos tendo evolução. E olhava para ele e falava assim, não tem jeito. Aquilo me cortava meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso de um momento para mim falar com ele. E aí, até que calhou um momento, eu falei para ele, olha, você... E aí, o que aconteceu? Tanto eu beber, né? Bebida. Eu bebia muito corote. Misericórdia, pai. E o corote acabou com o meu pâncreas. E as enfermeiras todas ali tinham dó dele, porque ele vomitava muito, né? Então tudo que ele bebia, ele vomitava demais. Então as enfermeiras tinham que correr lá, auxiliar ele. Pensa numa loucura. Aí a enfermeira viu que a gente começou a falar de Deus para ele, né? Falar de fé, falar que Deus pode reverter. E eu contei a minha vida para ele. Sim. Olha, o que eu passei até onde eu cheguei. Aí ele pegou, eu sou afastado da igreja. Volta para Jesus, volto. Ergueu a mão ali, nós oramos ali, intercedemos por ele.
Incrível, a partir daquele dia, eu lancei uma palavra profética na vida dele. Foi a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida. E ele pegou e falou, amém. E aí, no outro dia, o Gasto passou lá, fez exames em mim, né, tomografia de novo, para saber como é que estava. E também fez exame nele. Claro que eu já não estava andando mais, aí eu já não andava mais. Me colocaram na cadeira de roda e foi. Dele não, ele andava ainda. Aí, no outro dia, agora é online, né? No outro dia já viram o resultado, ó, o seu tá bom. E eu virou para ele e falou assim, rapaz, aconteceu alguma coisa aí no seu pâncreas aí. Eu tô vendo uma melhora no seu pâncreas. Eu acho que é bom que você comece a tomar água. Ele, não, doutor, eu vou vomitar. Eu vou vomitar se eu tomar. Rapaz, vai vomitar porque faz tempo que você não toma nada. Mas toma um golinho. Eu, tá bom. Aí ele pegou, tomou um golinho, passou mal. Depois ele tomou outro golinho, já não passou mais mal. E o dia inteiro tomando água. No outro dia, só de manhã. Aí o médico falou assim, então vou te dar líquido. Uma sopinha pra você tomar. Não, doutor, vou vomitar. Rapaz, eu preciso saber que se o pâncreas está funcionando. E aí ele pegou e tomou, passou mal, vomitou. À noite ele jantou, não passou mal. No outro dia o médico falou, durante o almoço eu vomitei, mas à noite não. À noite não. Continua com a sopinha. E aí ele continuou com a sopinha e foi comendo e tal. Foi uma festa ali naquele setor, sabe? As enfermeiras contentes, vibrando, por um milagre acontecendo na vida dele também. E aí o médico falou, rapaz, olha, eu nunca vi assim o pâncreas assim de uma hora para outra, tipo virar a chave, né? Porque o seu pâncreas virou a chave. Beleza, até aí tudo bem. Aí começaram a arrancar todos aqueles pertences que não era meu, né? Que eu tava cheio de tranqueira, grudado no aqui, mas tinha um monte de coisa. Aí foi. Aí a chefe da enfermagem falou assim pra mim, Jaime, você vai ter alta. Porque você tá arrancando tudo e agora tá colocando só na veia do braço. O médico vai chegar e você vai ter alta. Eu falei, será? Aí sempre passava um médico de manhã, que é o auxiliar, né? Uhum. E passava 9 horas da manhã, passava o médico mesmo. Você sabe que, tipo assim, meia-noite vem um para medir uma coisa. Aí 1h30 vem outro para medir outra coisa. Aí 12h30 vem outro para medir outra coisa. 3h30 vem outro para medir outra coisa. 4h30 vem a mulher para saber se você fez o xixi. Aí daqui a pouco, 6 horas da manhã, vem o auxiliar do médico. Aí daqui a pouco vem o médico, e aí, você dormiu bem? Perfeita. Como que dorme, rapaz? Não dorme. Mas enfim, né? Aí, mas é bem isso daí, né? E aí o médico, o primeiro que chegou lá falou assim, o médico que tá aí, ele só vai dar alta pra você domingo. Isso daí era numa quinta-feira. Eu falei, domingo? Não tem problema não, pelo menos eu vou pra casa. Né? Domingo, tá. Tô importando não, pelo menos eu fico aqui mais uns dias aqui, né? Comendo a carne aqui, carne todo dia. Aí eu falei assim, domingo vem um frango assado, uma coxa de frango desse tamanho. Sem brincadeira, desse tamanho uma coxa de frango. Nossa. Tem muita gente que aqui fora não come um frango desse. Tem nada. Lá dentro da Santa Casa tem gente que come. Não é por nada não. E eu já tava pensando na coxa do frango do domingo. Pelo menos 3 fiadinhas eu ia comer. Não ia comer a coxa inteira, né? Sim. Minha esposa me ajudava, falava assim, já que você vai jogar fora, daqui que eu compro pra você. Ela engordou uns 4 quilos lá, porque ela ficou lá, porque ela comeu a minha marmita. Falei pra ela, para de pedir 2 marmitas, porque eu como só 2 colheres, vou comer do sua. Não, eu vou ficar com fome. Então... Ai, meu Deus do céu, não é fácil também. Aí ela teve que sair do serviço, né? A empresa foi muito boa com ela, foi muito generosa. Saiu, deu as contas dela para ela poder ficar comigo. A empresa que eu trabalho, ela fez os pagamentos como se eu estivesse trabalhando para ela poder se manter também, todos os custos.
E aí eu peguei, né? O médico chegou, olhou pra mim, e aí, Jaime? Abriu assim todo o ferimento, né? Que vai mais ou menos até aqui. E olhou assim, falou, Jaime, você quer ir pra casa? Falei, claro que eu quero ir pra casa. Tá de alta. Aí eu fiquei doido, aí eu já chorei, só faltei pular da cama. Claro que eu não conseguia, né? Sim. Tava fraco, debilitado, perdi toda a coordenação motora, já não ficava mais em pé, eu era igual um João Bobo, me colocava assim, tinha que ficar segurando, senão eu ia pro lado. No total, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 42 dias. 42 dias na casa. 42 dias internado na Santa Casa. Saí da Santa Casa, fui pra casa, fiquei um tempo isolado, porque como eu não tenho baço, tinha que receber uma vacina específica. Aí depois que eu recebi essas vacinas, aí sim eu comecei a receber visita. Aí eu fui fazer fisioterapia, fazer fisioterapia com as mãos, com os braços e tal. Aí eu retornando ao médico novamente, fiz 3 retornos. Aí no último retorno o médico falou, não, você já pode ficar tranquilo, que se acontecer alguma coisa aí você volta. Mas como eu disse no começo, quem operou foi o Todo-Poderoso mesmo, Deus mesmo que interviu ali. Eu tive assim, Ivo Creide, eu tive uma grande chance. Por quê? Eu tive uma segunda oportunidade. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Que é bom, a gente vai, quando estiver pronto, você avisa que a gente vai falar sobre isso. Obrigado, eu vou falar assim. Eu estou escrevendo um livro porque, às vezes, tem lugares que não tem internet, né? Sim. Tem muitos lugares devidos, tipo na África, no fundo do Goiás, no fundo do Mato Grosso, não tem internet. É raro ter internet. Então a gente leva um livro para a pessoa entender, né, o procedimento, né, o que Deus faz. Né? Deus sempre faz. É nós que somos incrédulos de não acreditar. Né? Fato. Deus ele sempre está pronto para ajudar. Pode ver que Deus ele fez o ser humano para viver dentro do paraíso. Né? O ser humano que foi lá, né, Adão e Eva, eles que foram lá e falou, não, eu quero conhecer, eu quero desbravar tudo. Aí Deus falou, então, a partir de agora, vocês vão para fora do paraíso. Né? Então, eu saí da Santa Casa e comecei a escrever esse livro com muita dificuldade, né, que esse livro venha a ser uma fonte de inspiração para muitas pessoas, que ele venha a ser um canal de bênção para as pessoas. E que essa live aqui hoje também, né, esse conteúdo hoje seu aqui, venha a ser bênção na vida de muitas pessoas que acham que o problema não tem mais solução. E tem, você está aí que é a prova disso. Eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui. Você é a prova disso. Tenho aqui centenas de exames aí comprovando que não posso mais andar, né, que eu vou ser um cadeirante pro resto da vida. Mas enquanto isso, eu falo, eu estava do lado da morte. Eu apertei o interfone, ouviram minha voz e falaram, não, volta. Eu tive essa oportunidade. Tem propósito, né? Tem gente que não tem essa oportunidade. Sim. Tem gente que chega lá, aperta o telefone, é você mesmo, entra pra dentro. Entendeu? E não precisa ser de uma cirurgia então igual a minha. Alguma coisinha ali, então, morre. Verdade. Eu passei por tudo isso. E ainda por cima a morte quis me tragar. Mas Deus falou, não, ainda não. Ainda não. Antes da gente continuar, eu preciso como fala, Câmara Boy? Agradecer os patrocinadores, né? Ah, é verdade. Senão daqui a pouco eles me cortam o patrocínio, né? Os apoiadores, né? Vamos lá. Que é a Ótica César Braga, que são 3 lojas na cidade, né, Câmara Boy? Isso aí. O César é incrível. Eu fui lá recentemente fazer um óculos. Ele é uma delícia. Ele serve café, olha, enfim. Ele simpatia, né? é uma simpatia. O César é uma delícia. Adoro ele. Que é loja 1, que é o Rua General Glicério 930. Loja 2, Odolino Feirinha 620. E loja 3, a Praça Rui Barbosa, que eu fui lá essa semana. Número 4, né? Clínica de Psicologia Cíntia Carreira, né? Que é ali na rua, meu Deus do céu, Governador Pedro Toledo 444. Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa, onde a gente está aqui hoje, né? Que é no número 49, isso, Câmara Voz Centro, né?
Que rua que é? É Rua Dois Homens, 49, eu esqueci, né? Esqueci o nome da rua. HGT Record do estúdio musical, que é do Elinho, né? Que a gente vai ter uma novidade aí pra vocês do próximo Talent Show, né, Câmera Boy? Coisa boa, Elinho, que é Pedro Álvares Cabral, 52. Malharia aqui Boné, falar com a Marilza, que é na Rua Marechal Deodoro, 1490. Elisângela Brechó, que ó, tá um arraso. Essa semana eu fui lá, ela me deu esse look aqui, a dama de vermelho, obrigado, Elisângela. Tem as bolachinhas que eu falei, tem um cafezinho, agora tá tendo até pão de mel, menino. Pão de mel? Pão de mel e aquele bolinho que faz, bolinho de chuva. Ah, é? Ah, mas tá uma delícia, eu tô indo lá pra comer. Quando você for lá, você me chama. E naquela rua Cristiano Olsen, 2000, oh meu pai, 2625, vai São João. Fazer um óculos, né? Eu já mandei fazer. O Cezinha da Ótica César Braga me atendeu essa semana lá. Foi incrível. Óculos maravilhoso. Né? E o fresco que cabe no bolso. Gente, você que diz que tem o dedo podre para escolher o parceiro, talvez não é o dedo, é o óculos que está faltando. Então põe um óculos decente na cara. E escolhe o parceiro certo ou a parceira, hein? Não está enxergando? Não é o dedo, é o óculos. Então muda o grau que você vai conseguir ver a pessoa certa, né, Câmera Boy? Jaime, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, mas Claro. antes de encerrar o bate-papo, eu sei que você vai encerrar com louvor, Claro. que eu sei que você canta. Além de tudo isso que o Jaime passou, gente, ele canta. Olha que delícia. Consegue cantar, olha que bênção. Mas tem uma frase que a gente sempre pesquisa quando vai falar com a pessoa, e essa frase eu achei muito, como fala, Câmera Boy? Muito peculiar, apropriada, né? Muito apropriada. Qual que é? Que é essa aqui, ó. Eu não sou o que acontece comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Tudo que aconteceu com você, você transformou. Você está levando para as pessoas que às vezes não têm esperança, não têm expectativa, através da fala, através do canto. Isso é uma coisa muito importante. Porque você tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Sim. Porque a vida te presenteou com um monte de coisas que não foram legais, Não. né? Várias vezes quis te ponhar para baixo e você passou por tudo isso e hoje você é uma pessoa incrível que consegue mostrar que Deus existe, que você é prova de um milagre. Sim. E que você consegue levar luz e esperança para quem está muitas vezes sem esperança. Então, a frase é essa: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. E você se tornou uma pessoa mais incrível ainda. Porque quando a gente leva a palavra de Deus, né? Quando a gente leva esperança, a gente está levando amor. Amém. E amor não cabe numa religião, mas cabe no coração de todos. Porque essa é a missão de Deus. Sim. Né, que é levar amor. E você faz isso muito bem. Amém. Que eu fiquei sabendo dos testemunhos que você dá na igreja. Sim. E que muitas pessoas se despertam naquele momento. E eu acho muito importante. Por isso que eu escolhi, né, junto com o Câmera Boy, a gente trazer um pouquinho da sua história, porque eu sei que a história é linda. Sei de alguns projetos que depois a gente vai sentar para falar sobre esses projetos Sim, também. Né, que a gente... é importante falar. E a gente está disposto, né, Câmera Boy, a ajudar no que for preciso, né? certeza. Porque eu sei que você tem uma cirurgia que tem que ser feita. Sim. O canal está aberto aqui, depois a gente vai ter uma outra oportunidade para falar sobre isso, né, Câmera Boy? Vamos pensar em alguma coisa para ajudar. Quem sabe o próximo Talent Show, parte da nossa renda pode ser revertido para isso, que eu acho que é importante. Eu agradeço. Não é muito, mas ajuda. Né? A gente sempre tenta ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Amém. E a gente ajuda porque a gente, quando tem amor, a gente tem que ajudar todo mundo, né? É verdade. Essa vida a gente é um pelo outro. E eu então quero agradecer a tua presença. A gente vai fechar com você E eu que agradeço, viu? cantando louvor, nosso louvor, né? Para os nossos amados. E que honra ter você aqui. A honra é minha. Eu espero que muita gente vai lembrar. Ele tá diferente com o rostinho que ele tava na Santa Casa, né? Tá com um rostinho diferente, parece um outro. Parece que fez cirurgia geral, fez chapou tudo. Viu? Mas é o Jaime que ficou na UTI, que passou uma temporada aos 40 e poucos dias, mas que saiu de lá vitorioso e está vitorioso. Eu que agradeço o carinho aqui da Ivocrade, né? Do Câmera Boy. Privilégio conhecer o Câmera Boy pessoalmente, né? Nós vamos tomar um café, como já prometi, né? Lá na minha casa. E quero agradecer os patrocinadores, o César, que eu conheço só pela internet, né? Mas é uma figura e tanto. Um grande abraço. Todos aí que estão apoiando esse projeto, né, da Ivocrade. Que Deus venha abençoar, venha abrir a janela dos céus, né? Amém. E que Deus venha trazer mais, né? Mais pessoas para estar ajudando aí.
realmente preciso fazer 3 cirurgias ainda, né? O SUS é uma benção, tô pelo SUS, né? Tô aguardando também em São José do Rio Preto e tô aguardando aí uma ação que eu entrei contra o Estado, mas tá nas mãos de Deus, né? Mas vai chegar, tudo Vamos acontece chegar no lá. tempo É, no certo. tempo certo. Enquanto isso, eu vou cantando. É isso aí, vamos louvando. Enquanto não sai, eu vou cantando, né? Você vai levando a mensagem. Eu vou levando a mensagem. É uma música bastante conhecida, um louvor bastante conhecido. Não vou dizer que eu tenho uma voz muito boa, tá? Por que, Jaime, que você canta? Porque um dia um médico falou pra mim, falou assim, você não vai cantar mais. Vai forçar muito o seu abdômen e você não vai mais cantar. Então, por isso que eu toco. Aonde eu estiver, eu toco, eu canto. Porque a medicina, ela chega até um certo limite. Mas o médico dos médicos é aquele que dá a última palavra, que ele é Deus. Então eu vou adorar esse louvor aqui com vocês. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Jesus entrou na UTI e me trouxe aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Amém, Jaime. Obrigado mais uma vez. Obrigado, tudo meu. Meus súditos, Sensacional. a gente fica emocionado porque a gente vê nos dias de hoje acontecer milagre. E o Jaime é uma dessas pessoas. Verdade. Então, tenha fé, tenha esperança, não desista nunca. Quando todas as portas se fechar, se você olhar pela fresta, você vai ver a luz de Deus. Beijo para vocês, meus súditos. Até a próxima. Obrigado, Câmara Boy. Obrigado, Jaime. Quem puder me acompanhar nas redes sociais Por favor, também, faça suas redes sociais. minhas redes sociais, Jaime de Almeida Filho no Facebook, Jaime de Almeida Filho no Instagram. Tem mais detalhes de todo o procedimento, da onde a gente congrega, né? Tem tudo lá, pode me procurar lá. Então, gente, Tá bom? segue o Jaime lá. Vamos colocar aqui no QR E Code. a gente vai colocar no QR Code. É isso aí. Ah, valeu, Jaime. Um abraço. Obrigado.